Olá para todos, estamos dando continuidade à nossa matéria que é Teologia Sistemática, aprendendo mais, sistematizar as doutrinas bíblicas da Palavra de Deus. Estamos aqui na página de número 78 da nossa lição bíblica, edições IBAD, para quem tem em mãos. Estamos falando sobre angelologia e anjos, página 78. Os anjos têm a função de defender, proteger, cuidar, levar mensagens e guerrear. É o que aparece na Bíblia. Você vê anjo protegendo, cuidando, levando mensagem e principalmente guerreando. Principalmente o livro do Apocalipse. Gosto muito do capítulo 12 do Apocalipse que diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Então observe o fato interessante. De um lado tem anjos de Deus, e do outro lado também tem anjos, aqui comandado por um outro cara aí que depois, mais à frente, a gente vai citá-lo ainda. Então eles são numerosos, mas cada um sabe sua atividade. A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de 2 anjos, apenas 2, tá? Tem algumas literaturas seculares aí, algumas, digamos, algumas fábulas, algumas lendas, o pessoal tentando dar nome para anjo, tá? Sempre colocando El, alguma coisa no meio, no final, aliás, né? Mas, biblicamente falando, à luz das Escrituras, Deus usou os escritores da palavra, digamos, né? Só para mencionar 2 nomes, tá? Só 2 nomes. Lembrando, né? Isso é bom que se diga, os personagens principais da Bíblia, ou o personagem principal da Bíblia, não são anjos, tá? Tem gente que dá muita conotação. Paulo escreve para igrejas que tinha até adoração a anjos, não é verdade? Lembra João no Apocalipse? Se curva, prostrar diante daquele anjo, ele fala: não faças tal, fica em pé, sou teu conservo, adora a Deus, até ele diz, né? Mas nesse detalhe, a Bíblia só revela o nome de 2 anjos, apenas Gabriel e Miguel. Você vê o Gabriel mais atinente a mensagens, tá? E você vê o Gabriel atinente mais a batalhas, a guerras. Há uma guerra titânica de Miguel no Apocalipse. A Bíblia diz, no começo do milênio, um anjo forte, ele prende Satanás numa grande cadeia, digamos assim, prende ele para iniciar o milênio. Eu cito que deve ser provavelmente Miguel que vai fazer isso, tá? Miguel tem uma vitória em Apocalipse 12, os anjos ali, do dragão, digamos, são expulsos das regiões celestiais e são lançados na terra, tanto é que a Bíblia diz, ai da terra e dos que habitam no mar, porque o diabo desceu a voz tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, há a guerra de anjos. Futuramente, Apocalipse revela isso para nós. O anjo Gabriel é um dos mais importantes anjos mensageiros que aparece na Bíblia, como aponta Gabi. Esse Gabi aqui, desculpe, é o pastor Wagner Gabi, presidente das Assembleias de Deus de Curitiba, tá? O que ele cita no livro dele? Abre aspas, né? Gabriel, cujo nome quer dizer homem de Deus ou herói de Deus, significa também o poderoso, evidenciando o nome que o sugere. A palavra de Deus não menciona Gabriel como arcanjo. Ele aparece nas Escrituras Sagradas 4 vezes como porta-voz de Deus ou como revelador do propósito divino. A primeira menção a Gabriel encontra-se registrada em Daniel 8, 15 a 27, em que ele fala ao profeta Daniel a respeito do fim dos tempos, olha só. A segunda diz respeito à grandiosa revelação escatológica, as 70 semanas proféticas concernentes a Israel em Daniel 9. Nós vamos tratar desse assunto na matéria de escatologia, até inclusive. A terceira trata do seu aparecimento ao sacerdote Zacarias, anunciando o nascimento de João. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, fui enviado a falar-te estas alegres novas. Lucas 1,19. A quarta ocupa-se do anúncio do nascimento de Jesus a Maria. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem, no caso, a virgem se chamava Maria. Está lá em Lucas, capítulo 1, verso 26 e 27.
Agora, olha só que coisa interessante, as funções de Gabriel. Funções escatológicas, falando com Daniel. A função de anunciar o nascimento daquele que, segundo Jesus, é o maior ser humano nascido na terra, que é João Batista. Não é de pouca coisa isso daí, gente. E a outra função dele, anunciar nada mais, nada menos do que o nascimento de Jesus, pessoal. Olha que coisa interessante. Olha o privilégio desse anjo. Anuncia o nascimento do Filho de Deus aqui na terra. Anuncia o nascimento do maior homem nascido de mulher aqui na terra, João Batista. E vai tratar de assuntos dos últimos tempos, dos últimos dias, com o profeta Daniel, o profeta que é cunhado no âmbito escatológico no Antigo Testamento, esse profeta grandioso que é o Daniel. E Gabriel é conhecido como anjo. Arcanjos também é outra hierarquia. A palavra arcanjo, arcângelos, significa anjo principal. O prefixo arc sugere tratar-se de um anjo-chefe, principal ou poderoso na Bíblia Sagrada, mais precisamente em Judas, verso 9, e 1 Tessalonicenses 4:16, aparece a menção de apenas um arcanjo, um poderoso, digamos. E esse arcanjo é o Miguel. Seu nome em hebraico significa quem é como Deus, é uma pergunta o nome dele. Talvez para representar uma resposta a Lúcifer, né? O portador da luz, né? Essa palavra Lúcifer aqui, em hebraico, Elel ben Shakar, cujo coração se levou dizendo, serei semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías 14:14. E o nome de Miguel significa quem é como Deus. É como se fosse aí uma chacota, vocês entenderam, né? Então, assim, Miguel, acrescido do vocábulo arcanjo, Judas verso 9, denota que nenhum ser criado pode ser semelhante a Deus. Quanto ao possível número de arcanjos, o Brunelli aponta o seguinte: há uma forte corrente entre estudiosos da Bíblia que alega haver apenas um arcanjo, Miguel. Embora a Bíblia cite apenas um arcanjo, é possível, isso aqui é um campo da possibilidade, campo, digamos, da elucubração, campo da tese. É possível que possa haver outros arcanjos, mas a Bíblia não diz, né? Então, o arcanjo Miguel assume uma posição proeminente na hierarquia angelical. Ele é o anjo responsável pela nação de Israel. Nos eventos escatológicos citados no Apocalipse de João, Miguel e seus anjos aparecem lutando e prevalecendo contra o dragão. Apocalipse capítulo 12, verso 7, verso 8. Essa batalha Miguel vencerá. Apenas um ponto aqui, vocês observaram que na Bíblia toda não tem uma batalha, uma guerra, dois exércitos assim, tipo assim, Deus e o seu exército lutando contra Satanás, o próprio Deus, o próprio Cristo, não, nunca vai ter isso. Deus vai se rebaixar, o Cristo vai se rebaixar numa batalha nesse sentido? Não, ela não tem. Então, anjos é que fazem isso, no caso, o anjo Miguel, e do outro lado, aquilo que a Bíblia chama de dragão. Querubins. O nome querubim origina-se do hebraico querub, cujo significado é guardar, cobrir. Parece que os querubins constituem uma categoria ainda mais elevada de anjos, relacionados com propósitos retributivos e redentores de Deus para com o homem. Gênesis 3:24, Êxodo 25:22 tem alusão a querubins lá no Antigo Testamento. No hebraico, querubim é um vocábulo correlato com um verbo acadiano que significa bendizer, louvar e adorar. Os querubins estão diretamente ligados à santidade de Deus e à sua adoração. E aqui tem várias referências bíblicas onde conota essa ligação dos querubins relacionado à santidade e adoração a Deus. E você vê isso em Êxodo 25, número 7, 2 Samuel 6, 1 Reis 6, 2 Reis 19, Salmo 80, Isaías 37, Ezequiel 1 e 5, e por diante. Tem várias citações acerca disso. E Gabi cita acerca dos querubins um fato interessante.
Os querubins recebem a missão de guardar a entrada do Jardim do Éden, está escrito isso, como guardiões da santidade de Deus, Gênesis 3:24. As Sagradas Escrituras dizem que Deus está entronizado acima dos querubins, olha só, ou que ele viaja com os querubins, Salmo 18, verso 10, Ezequiel 10, 1 a 22. Havia 2 querubins de ouro sobre a arca da aliança, com suas asas estendidas sobre a arca. Olha que interessante. E diz o texto de Êxodo 25. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, tampa da arca no caso, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha que interessante. A palavra arca da aliança, Aron HaKodesh, é relacionado com a presença dos querubins sobre a tampa da arca, que é o propiciatório. Tanto em Ezequiel e no Apocalipse, os querubins são apresentados como seres viventes, mesmo que alguns estudiosos façam distinção entre os querubins e os seres viventes, tudo indica que se trata mesmo dos querubins. Falamos rapidamente sobre anjos, arcanjos, querubins, agora tem os serafins. O vocábulo serafim origina-se da palavra hebraica sahap, que quer dizer ardentes, devido ao fogo do Senhor. Os serafins, eles são mencionados somente em Isaías capítulo 6, do verso 2 até o verso 7. E de acordo com Gabi novamente, acredita-se que constituem a ordem mais elevada dos anjos e que a característica que os distingue é um flamejante amor a Deus. No texto em apreço, aparecem acima do trono de Deus, clamando e proclamando os atributos da santidade do Senhor. Tanto é que a frase em hebraico que é dita pelos serafins, ali na adoração de Isaías 6, é Kadesh, 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 Yahvé Tsavot. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E observe que eles não retratam Deus ali por aquilo que Deus faz. Eles não chamam Deus de onipotente, não chamam Deus de onisciente, nem de onipresente, nem todo-poderoso, não. Eles tratam Deus ali, adoram a Deus por aquilo que Deus é. Então há um ensinamento ali da verdadeira adoração. A verdadeira adoração não pode estar ligada nas coisas que Deus faz para nós, que Deus faz para você. Porque se Deus fizer, gente, não é uma prova de que Ele é Deus. Se Deus fizer. Se Deus não fizer, não é uma prova de que Ele não é Deus. Queridos, Deus fazendo ou não fazendo, deixando de fazer ou fazendo, pouco importa. Ele vai continuar sendo Deus. Deus, ele não está debaixo das ordens de ninguém. Deus não recebe conselho. Deus não recebe, digamos assim, Deus faça isso, faça aquilo. Não, Ele não recebe conselho. Ele é um ser livre. Faz o que lhe apraz, faz o que Ele deseja. Por isso que Ele tem que ser adorado por aquilo que Ele é, indiferente daquilo que Ele faça. Deus é soberano sobre todas as outras coisas que eles chamam de Deus. Não é verdade? Tem muito Deus aí movido, deixa uma garrafa de aguardente, Deus movido a um despacho numa esquina, Deus movido a sacrifício de andar de joelho, né? A sacrifício de caminhar tantas milhas para ver se agrada esse Deus. Não, Deus é movido, sabe como que Deus é traído? Deus não resiste um coração contrito. Deus não resiste um espírito quebrantado e age em favor daqueles que nele confia. E indiferente do que ele faça ou não, ele continua sendo Deus, do mesmo jeito. Deus não respeita ordens de ninguém, mas Deus se move por orações sinceras e corações contritos. Ministério dos anjos. A Bíblia sempre apresenta os anjos em prontidão para obedecer e cumprir qualquer missão dada por Deus. Essas são as ordens dos anjos, tá? E uma questão para reflexão, aqui finalizando na página 80, sobre essa questão.
Reflita sobre como alguns equívocos acerca da presença e atuação dos anjos estão presentes no ambiente cristão na atualidade. Tem gente que você chega no culto, Jesus está aqui. Parece que não há muito mover quando você diz essa frase. Mas fale que você está vendo um anjo para ver o que acontece. Olha, acabei de ver a asa de um anjo aí. O povo vai à loucura, né? Isso é um absurdo, um absurdo. Aprendamos com Moisés. Uma certa vez, Hashem, Deus falou para Moisés, a minha presença não vai contigo, mas fica tranquilo, eu vou mandar um anjo. Moisés respondeu de maneira muito séria, Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Queridos, dispensemos qualquer criatura e estejamos na presença do Criador.